Muitas vezes você, dona de confecção, você costureira iniciante, você costureira experiente, chama um mecânico e a sua máquina não está estragada. Primeira coisa que você precisa entender, que diferente de uma máquina estragada, existe a máquina que quebrou, que estragou, que saiu fora do ponto. O que é uma máquina estragada, gente? É uma máquina que saiu fora do ponto e ela não faz mais a formação do ponto. O que significa isso, Elaine? Por exemplo, todas as máquinas têm um mecanismo único. Existe um mecanismo, existe uma sincronia exata para essa máquina formar um ponto. Então, a máquina de costura não é como nós, seres humanos. Ela não tem vida própria. Por mais que de vez em quando, né? Parece que tem, né? Mas ela não tem vida própria, tá? Ela tem um mecanismo que funciona simultâneo. Então, conforme o bracinho levanta, a agulha desce, o volante gira, a polia do motor gira, então acaba que a lançadeira pescando a linha, a agulha descendo, né? Todo aquele processo, o dentinho puxando e forma-se o ponto, beleza? Se a sua máquina não está formando ponto, não significa que ela está estragada. Então, entenda, a máquina estragada é quando algo estragada, gente. Quando algo tirou essa sincronia do lugar. A máquina desregulada é quando a sua máquina de costura está precisando de ajuste, de regulagem. E isso o mecânico faz também. Só que você também pode consertar e você também pode aprender a ajustar a sua máquina de costura, sim. Então, nem sempre a máquina está estragada. Pode ser que ela esteja desregulada. E pode ser que nem uma coisa e nem outra. Como assim, Elaine? Presta atenção. Vida, olha o que acontece. Às vezes, eu vou puxar um pouquinho mais para trás. Imagine que a sua máquina quebrou uma agulha e você vai trocar a agulha da máquina. Ou imagine que essa agulha está com algum probleminha. Pode ser que ela esteja rombuda, pode ser que ela esteja torta, pode ser que a máquina esteja arrebentando e quebrando linha. E você, como uma costureira sábia, você vai lá e vai trocar a agulha dessa máquina. Beleza? Beleza. E aí, você, ao trocar a agulha da máquina, ela para de costurar. Antes, você tinha um problema, que era o quê? A máquina estava arrebentando a linha, correto? Antes a máquina estava arrebentando a linha, mas estava formando ponto. Uau! Agora você trocou a agulha e a máquina não costura mais. Significa que a sua máquina está estragada? Calma aí, que eu vou explicar para você. Não significa que a sua máquina está estragada. Significa que entre você trocar a agulha e colocar a agulha na máquina novamente, alguma coisa está errada. Sim. Presta atenção no que eu vou te falar. Como assim, Elaine? Olha só. Esses dias atrás, aconteceu com a minha encarregada. E isso acontece não apenas com pessoas inexperientes, pessoas iniciantes na costura. Isso não acontece só com iniciantes, acontece com nós também. Outra vez, eu estava gravando um vídeo para vocês. Eu não lembro se vocês viram um vídeo onde eu fiz a restauração de uma máquina. Eu fiz o velório de uma máquina. Ai, gente, verdade. Eu fiz o velório de uma máquina, né? E depois eu restaurei essa máquina. E na hora de colocar a agulha na máquina, eu estava distraída. Eu, Elaine Magari, sim, estava distraída e coloquei a agulha ao contrário. E a máquina parou de formar ponto. Calma. O que aconteceu com a minha encarregada? Eu estava conversando com ela, sentadinha ao lado dela, enquanto ela estava fazendo uma peça piloto. E a gente conversa, vai, conversa bem. Ela estava distraída com conversa comigo, ela foi lá e foi trocar a agulha da máquina. No que ela foi trocar a agulha da máquina, ela, distraída, colocou a agulha do lado contrário. A máquina parou de formar ponto. Eu estou falando isso para você porque eu já vivi na pele, eu te contei.
Eu estou falando para você porque a minha encarregada viveu na pele há pouco tempo e poderia que, se ela trabalhasse, né, eu não estivesse por perto, se ela trabalhasse na casa dela, ela poderia chamar o técnico e falar, ó, minha máquina não está costurando, ela está estragada. E definitivamente eu falei, peraí, deixa eu sentar aí, né? A máquina parou de formar ponto, falei, mulher, eu sou professora, né? De manutenção de máquina de costura, eu sou especialista desse negócio. Eu sentei, gente, por Deus que está no céu, por Deus que está no céu. Eu só fiz isso aqui, ó. Levantei da cadeira ao lado e sentei. E olhei para a máquina. No que eu olhei para a máquina, falei, a agulha está ao contrário. Aí ela, será? Foi lá, falou, não é que tá mesmo? Virou, soltou um pouquinho o parafuso, virou a agulha, colocou na posição correta, a agulha... E a máquina não voltou a costurar normalmente? Você está entendendo que a máquina não estava estragada? Que a máquina, sim, estava apenas com a agulha invertida? E isso é muito comum entre as costureiras, porque o posicionamento da agulha da máquina reta é um. O posicionamento da agulha da máquina overlock é outro. E o posicionamento da agulha da máquina doméstica é outro. Porque o da doméstica eu já ensinei para vocês a semana passada que é muito mais fácil de colocar, não tem como errar. Já na industrial, a barra de agulha, que é isso aqui que tem dentro de uma máquina industrial, isso aqui é uma barra de agulha, tá? A barra de agulha, ela é roliça, ela não tem uma cava, então qualquer posicionamento que você quiser pôr, ela vai encaixar, só que não vai formar o ponto. Então não chame o mecânico assim que a sua máquina parar de formar o ponto, se ela estava formando ponto anteriormente. Até porque, gente, eu não vou incentivar você de forma alguma a chamar o mecânico. Eu sempre vou incentivar você a aprender, você mesmo a consertar a sua máquina de costura.